Então, pessoal, em primeiro lugar, o que são números primos? Números primos são números que não são resultado de nenhuma multiplicação, de nenhum produto, certo? Então, aqui vamos ver aqui, por exemplo, o número 6. O número 6 é o resultado de alguma multiplicação, né? Ou seja, ele pode ser escrito em forma de uma multiplicação. 6 é igual a, o que dá 6? Por exemplo, 2 vezes 3, certo? Então, o 6 eu posso escrever em forma de multiplicação, né? 2 vezes 3. 2 vezes 3 dá 6, certo? Então, 6 não é um número primo, certo? Deixa eu ver aqui outro exemplo. 8. 8 pode ser escrito como 4 vezes 2. Então, não é um número primo. 9. 9 é 3 vezes 3, pode ser escrito como multiplicação, então não é um número primo, certo? Agora, 5. 5 pode ser escrito, tem alguma multiplicação que dê 5. Pensem aí, gente, pense se tem alguma multiplicação que dê 5, certo? Com exceção de 1 vezes 5, certo? 1 vezes 5 dá 5. Tirando essa, beleza? Tirando essa, tem alguma multiplicação que dê 5? Não existe, certo? Então, 5 é um número primo. 12. 12 é um número primo. Existe alguma multiplicação que dê 12? Existe, né? 4 vezes 3 dá 12, certo? Então, 12 não é número primo. Então, aqui eu coloquei alguns números primos, certo? É bom até que vocês decorem os primeiros números primos, que isso vai lhe ajudar bastante a resolver questões, principalmente tipo de questões de Olimpíadas de matemática, que sempre cai isso, certo? Então, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29. E os números primos são infinitos. Essa lista continua, certo? Infinitamente. Mas decorem os primeiros, é facinho de decorar. Então, segundo, o que é decomposição? Decomposição é você pegar um número e transformar em uma multiplicação, que é o que nós fizemos aqui, Então, por exemplo, aqui, 18. Vou fazer aqui de vermelho. 18, né? Vamos transformar em uma multiplicação, 18. 9 vezes 2. 9 vezes 2, 18, certo? 24. Vamos transformar em uma multiplicação. 12 vezes 2 dá 24, certo? Eu fiz uma decomposição do número, certo? Agora, decomposição em fatores primos quer dizer que eu tenho que decompor e ir decompondo até não dar mais para decompor, ou seja, até todos os fatores serem primos. Então aqui, eu vou decompor o 18 em fatores primos. Eu já fiz uma decomposição, 9 vezes 2. Mas 9 é primo? Não, nós vimos que 9 não é primo. Ele pode ser escrito ainda em forma de multiplicação, 3 vezes 3. Então aqui eu vou fazer isso, no lugar de 9 eu vou colocar 3 vezes 3. Opa, 3 vezes 3. Eu já coloquei o 2, vou colocar o 3 aqui atrás, não tem problema, certo? 3 vezes 3, né? Vezes o 2 que já estava, beleza? 3 é primo, 2 é primo e 3 é primo. Pronto, agora eu fiz uma decomposição do 18 em fatores primos. 24, eu fiz uma decomposição, 2 vezes 2. Mas todos os fatores são primos? Não, porque o 12 não é primo, né? 12 ainda pode se decompor, né? Ainda posso escrever ele em forma de multiplicação, né? Pense aí, dois números que multiplicado de 12. 6 vezes 2. Eu sei que foi essa que vocês pensaram, então eu vou colocar aqui. 6 vezes 2. Repete esse 2 que já estava, beleza? Todos os fatores são primos? Não. O 6 não é primo. Ainda posso escrever 6 como 2 vezes 3. Então, vou colocar no lugar do 6, 2 vezes 3. E vou repetir esse 2 e esse outro 2. Agora sim, 2 é primo, 3 é primo, 2 é primo, 2 é primo. Todos os fatores são primos. Fiz uma decomposição do 24 em fatores primos. Agora que nós já revisamos o que são números primos e decomposição,
nós vamos para a questão, certo? Vixe, professor, mas aqui os números são muito grandes, professor. Como é que eu vou fazer daquele jeitinho lá com um número tão pequeno? Foi muito fácil. Vou ensinar para vocês uma maneira de fazer essa decomposição de fatores primos, uma maneira bem prática, certo? E que pode ser feita com números grandes. Então vamos lá, vamos pegar de um por um, né? Primeiro o 84. Você vai colocar escrever o número aqui, né? No caso 84. Você vai passar um traço assim, ó. E você vai sair dividindo esse número por números primos. Começando sempre com o menor número, né? Qual é o menor número primo? O 2. Então, você vai dividir esse número por 2. E se o número não der para dividir por 2, professor? Aí você vai para o próximo. Qual é o próximo número primo? O 3. Se não der para dividir por 3, vai para o próximo, que é o 5. E assim por diante, certo? Então, vamos lá. Ó. Aqui dá para dividir por 2. Então, eu vou dividir por 2. Coloco o 2 aqui e faz de cabeça, certo? Se não dá para fazer de cabeça, ó, você vai usar aqui a lateral do seu caderno para fazer os rascunhos, certo? As continhas. Então, vamos lá. 84 dividido para 2 vai dar 42. E continua dividindo sucessivamente. 42 ainda dá para dividir para 2? Dá. Então, vamos lá. Ó. 42 dividido para 2 dá 21. Continua a divisão. 21 ainda dá para dividir para 2? Vixe, professor, dá não, ó. 21 não é par? Todo número par dá para dividir para 2, certo? 21 não é par. Então, vamos para o próximo. 3. 21 dá para dividir para 3? Dá. 21 dividido para 3 vai dar 7. Continua a divisão. 7 dá para dividir para 2? Não dá. Para 3 não dá. Para 5 não dá. Só dá para dividir por ele mesmo, né? Só dá para dividir por 7, porque 7 também já é um número primo, que dá 1, certo? Isso significa, gente, ó, pronto, ó, só acaba quando chega no 1, né? Você vai dividir até chegar no 1. Isso significa que 84 pode ser escrito dessa forma, ó. 2 vezes 2 vezes 3 vezes 7, pronto. Essa é a forma, né, que eu decompus o 84 em fatores primos. Próximo número, 495. 495. Passa o tracinho. Beleza. Vamos agora sair dividindo, né, ó. O 2, primeiro número. 495, dá para dividir para 2? Não dá, professor, não dá. Por quê? Porque não é par, certo? Ó. Se você não sabe se o número é par, é só você olhar para o último algarismo. Ó. 5 é par? Não. Então, 495 também não é par. Vamos para o próximo número primo, 3. 495, dá para dividir para 3? Professor, não sei não, ó. Esse número é muito grande. Se fosse um número menor, eu sabia, mas esse aqui é muito grande. Vou ensinar para vocês uma técnica para saber se o número é divisível por 3. É só você somar todos os algarismos, ó. 4 mais 9 mais 5. 4 mais 9 mais 5 vai dar 18. Aí você vê se o resultado é divisível por 3. 18 é divisível por 3. 18, professor, não sei ainda, professor, ainda não sei, ó. Não sei se é divisível por 3. E agora, faz o quê? Faz a mesma coisa, ó. Somos algarismos. 1 mais 8. 1 mais 8 dá 9. Ah, agora sim, agora eu sei que 9 é divisível por 3, né? Porque 9 dividido por 3 dá 3. Dá uma divisão exata, então 9 é divisível por 3. Isso quer dizer que o 495 é divisível por 3. Beleza? Pronto, ó, 495 dividido por 3. De cabeça eu não sei, professor. Então, de cabeça não sabe, arma a conta e faz, ó. Vamos lá. Bem rapidinho, gente, ó. Se você já estudou bastante isso aqui, você faz bem rapidinho. Então, primeiro, pega o primeiro número. Já tem vídeo no canal ensinando a dividir, certo?
E vamos procurar um número que multiplicado por 3 dê 4 ou mais próximo de 4. Qual é? É o 1, né? Ó, por quê? 2 vezes 3 dá 6, já passou do 4. Então tem que ser 1. 1 vezes 3 dá 3, coloca aqui, subtrai. 4 menos 3, 1. Desce o próximo. 19 dividido para 3. Então, você vai procurar um número que multiplicado por 3 mais se aproxime de 19. Vamos ver o 7. 7 vezes 3 dá 21. 21 já passou de 19, então não pode ser o 7. Então, tem que ser o antes dele, o 6. 6 vezes 3 dá 18. Pronto, 18 chega mais perto de 19, né? Então, vamos colocar o 6. 6 vezes 3, 18. E subtrai. 19 menos 18 dá 1. Ainda tem alguém para descer? Tem, né? Ó, o 5, então, desce o 5. Qual é um número que multiplicado por 3 dê 15? É o 5, professor. Beleza. 5 vezes 3, 15. Subtrai, que dá 0. Então, 495 dividido por 3 dá 165, beleza. 165 ainda dá para dividir por 3? Vamos ver, né? Vamos fazer aquele mesmo esquema. Vamos somar os algarismos. Vamos fazer de cabeça. 1 mais 6, 7. 7 mais 5, 12. 12 dá para dividir para 3? Dá. Então, sim, 165 é divisível por 3. Então, vamos lá. 165 dividido por 3. Arma a continha. 165 dividido por 3. Pega o primeiro número. O 1. 1 é maior do que 3? Não. Então, pega os dois primeiros números. 16. Qual o número que multiplicado por 3 vai dar 16? Vamos ver o 6. 6 vezes 3, 6 vezes 3 já passa, professor. 6 vezes 3, 6 vezes 3 já dá 18. Então, o 5, vamos ver 5. 5 vezes 3 dá 15. 15 chegou perto de 16. Então, vamos colocar aqui o 5. 5 vezes 3, 15. Subtrai, que dá 1. Tem alguém para descer? Tem, o 5. Então, desce o 5. Qual é o número que multiplicado por 3 dá 15? 5. 5 vezes 3, 15. Subtrai, que dá 0. Então, 165 dividido por 3 dá 55. 55 ainda dá por 3? Dá não. 55 vai dar por 5, certo? Então, 55. Todo número terminado em 5 dá para dividir por 5, certo? Todo número terminado em 5 dá para dividir por 5. E também todo número terminado em 0 dá para dividir por 5, certo? Vai dar uma divisão exata. E aqui dá para fazer de cabeça, né? 55 dividido para 5 vai dar 11. 11 dá para dividir por quanto? 11, como é um número primo, só dá para dividir por ele mesmo. 11 dividido por 11 dá 1. Chegou no 1, acabou a conta. Então, isso significa o quê? Significa que 495 pode ser escrito como 3 vezes 3 vezes 5 vezes 11. Decompus o 495 em um produto de fatores primos. Próximo número. 462. 462. Termina em 2, é par, então dá para dividir por 2.
Todos os números são par. 4 é par, 6 é par, 2 é par. Então, dá para fazer de cabeça aqui, ó. 4 dividido para 2, metade de 4, 2. A metade de 6, 3. A metade de 2, 1. Facinho, facinho, facinho. 231 ainda dá por 2? Dá não, né? Será que dá por 3? Vamos somar os algarismos e ver se dá por 3. 2 mais 3, 5. 5 mais 1, 6. 6 dá por 3. Então, 231 também dá por 3. 231 dividido para 3 vai dar 77. Quer ver? Vamos fazer aqui as contas, ó. Arma aqui do lado. 231 dividido para 3. Então, qual número... Opa, vou botar aqui mais para cima, beleza. Qual número multiplicado por 3 vai dar 23, certo? Porque aqui eu tenho que pegar os dois primeiros, né? Para poder dar maior do que 3. 7 vezes 3 dá 21. 8 vezes 3 já passa, né? 8 vezes 3 dá 24, então vai ser o 7 mesmo. 7 vezes 3, 21. Subtrai 23 menos 21, 2. Desce 1. 21. Qual é o número que multiplicado por 3 vai dar 21, hein? 7. 7 vezes 3, 21. Subtrai que dá 0. Beleza? Então aqui vai dar, ó, 231 dividido por 3, 77. 77 dá para dividir por quanto? Por 7. Igual aqui, ó. 77 dá para dividir por 7, que vai dar 11. 11 só dá para dividir por 11, que vai dar 1. Beleza. Próximo. 294 já foi feito, né? Agora vamos fazer o 150. 150 termina em 0. Dá para dividir por 2, porque termina em 0 é par. E 150 dividido por 2 é uma divisão que você já tem que saber decorado, certo? Decora, vai dar 75. 75 dá por 2? Não, vai dar por 3. Que também é uma divisão que você tem que saber decorado, certo? Você tem que saber decorado que 75 dividido por 3 vai dar 25. 25 dá por 5. Essa aqui nem se fala, né, gente? 25 dividido por 5 dá 5. E 5 dividido por 5 dá 1. Beleza. Pronto, ó. Já fiz a decomposição de todos os números em fatores primos. Agora, o que eu vou fazer? Vou preencher todos esses quadradinhos. Beleza, gente? Então, vamos lá. Agora é que é a parte interessante da questão. Então, aqui eu já tenho um preenchido, né? Ó, que é o 294. Quando eu fatoro o 294 em fatores primos, eu vou ter, vai dar 2, 7, 3 e 7, né? Que já está fatorado. Agora vamos preencher aqui a linha do 150. Professor, como é que eu vou fazer isso, professor? Eu não tenho a menor ideia qual o número que eu vou colocar aqui. Gente, é só você observar o seguinte, ó. Que aqui, ó, todas as linhas e colunas vão ter um quadradinho em comum, ó. Esse quadradinho aqui, ó, esse quadradinho onde está o 3, ele não é um quadradinho dessa coluna? Ele não está nessa coluna? Tá. Esse quadradinho aqui, ele também não está nessa linha? Tá. Então, esse quadradinho, ele é comum. Ou seja, ele está tanto nessa coluna como nessa linha, certo? Então, isso quer dizer que o 294 e o 150 tem um número em comum. Tem um fator em comum, né? Que é o 3, ó. 150, cadê o 150? Daqui, ó. 150 tem um 3, beleza? Então, aqui, ó. Aqui já tem um 3. Vamos agora para essa linha e para essa coluna.
Essa linha e essa coluna tem um quadradinho em comum, ó, que é esse quadradinho aqui, ó. Então, essa linha representa que número? Essa linha representa o 150. E essa coluna representa o 462. Então, vamos ver se esses dois números aqui têm um número em comum, né? Qual é o número que eles têm em comum? 462 e 150, tá aqui, ó. 462, 150. Quais são os fatores que eles têm em comum? Bem, professor, aqui tem 2 e aqui também tem 2. Aqui tem 3 e aqui também tem 3. 7, aqui não tem 7. 5, aqui não tem 5. 11, aqui não tem 11. Então, é só o 2. Aqui tem 2, aqui tem 2, aqui tem 3, aqui também tem 3. Então, esses são os fatores que ele tem em comum, certo? Então, ó, eu posso colocar aqui 3? Não, porque o 150 só tem um 3, ó, na sua fatoração, ó, certo? Só tem esse 3. E esse 3, ele já está aqui, ó, certo? Baixar aqui um pouquinho. Esse 3, ele já está bem aqui, ó, então não pode ser o 3. Só sobrou quem em comum? O 2, ó, certo? Aqui eu tenho 2, aqui eu tenho 2. 462 tem um 2. 150 também tem 2. Então, nesse quadradinho que eles têm em comum, vai o 2. Show! Então, para completar aqui, ó, os fatores dos 150, né? Ó, eu já coloquei o 2, já tinha o 3, então tá faltando só o 5 e esse outro 5, né? Então, eu vou colocar aqui 5 e 5, beleza. Vamos para a próxima linha e para a próxima coluna e para a próxima linha, que é 462 e 84. Então tá aqui, ó, 462 e 84, né? Vamos ver qual números eles têm em comum, qual fator. Então, aqui tem 2, aqui também tem 2. Aqui tem 3, aqui também tem 3. Aqui tem 7, aqui também tem 7. Achei que tem muitos fatores em comum, né? Então, vamos lá. Então, aqui pode ser 2? Não. Aqui não pode ser 2, porque o 2 já está aqui, ó. E o 462 só tem um 2, certo? E ele já está aqui, então não pode ser 2. Então, aqui pode ser 3 ou 7. Vixe, professor, e agora? É 3 ou 7? Não sei qual que eu vou botar aqui. Então, vamos fazer o seguinte, vamos logo para esses outros dois números aqui, ó. Para essa linha, ou melhor, para essa coluna e para essa linha, né? Vamos ver se vai ter essa dificuldade aqui também. 495 e 84. Tem aqui esses dois, ó. Quais números eles têm em comum? Aqui tem 2. Opa, para ainda 495 e 84. É esse aqui mesmo. 495. Aqui tem um 2. Por aí. Opa, tá aqui, tô confundindo. Confundindo. Pronto, tá aqui. 495 e 84. Aqui eu tenho 2, aqui eu não tenho 2. Aqui eu tenho 3. Opa, aqui eu tenho 3, hein? Aqui eu tenho 7, aqui eu não tenho 7. Então, o único fator que esses dois têm em comum é o 3, ó. Aqui tem um 3, aqui tem um 3. Então, aqui nesse quadradinho só pode ser 3, ó. O quadradinho aqui, ó, onde vai pegar o 84 e o 495 ao mesmo tempo. Então, ele só tem em comum aqui, ó, o 3. Então, aqui vai ser o 3. Pronto, ó. Então, já que eu sei que aqui é 3, eu já posso voltar para cá, ó. Por quê? Vamos lá. 462. 462, tá aqui. 84. 84, tá aqui. Então, quais são os números que eles têm em comum? O 2, eles têm em comum, mas não pode ser 2, porque aqui já tem 2, certo? O 3, eles também têm em comum, mas aqui não pode ser 3, por quê? Porque aqui já está o 3.
Então, só sobrou o 7, ó. Então, o 7 vai ficar aqui, certo? Então, ó, 462, tem um 2, 3, 7 e 11. Aqui já está o 2, aqui já está o 7. Então, falta só preencher o 3 e o 11. Então, eu posso colocar em qualquer lugar, que não vai fazer diferença, certo? Então, aqui falta só eu preencher o 84. Vamos lá, 84. Aqui 84, tem um 2, 2, 3 e 7. Já botei o 3 e já botei o 7. Falta só eu botar esses 2, 2 aqui, ó. Então, aqui vai o 2. E aqui onde a questão está pedindo, onde a questão quer saber, né? Vai o outro 2, né? Então, pronto, tá aí a resposta. Asteriscozinho lá é igual a 2. E aí vai mais uma resolução de uma questão das Olimpíadas Brasileiras de Matemática. Se você gostou, se lhe ajudou de alguma maneira, deixa um like, deixa uma sugestão aí nos comentários de como posso melhorar os vídeos e compartilhe com seus amigos. Se inscreva no canal também para dar uma força. Valeu, pessoal, e até a próxima aula!